que nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. Abra a palavra de Deus, meus irmãos, em 1 Samuel capítulo 7, verso 12. 1 Samuel capítulo 7, verso 12. 1 Samuel capítulo 7, verso 12. Vamos ler a uma só voz? Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Stem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, juntos, até aqui nos ajudou o Senhor. Amados irmãos, há momentos na história do povo de Deus, principalmente o povo da antiga aliança, em que é necessário parar, mas também ao povo da nova aliança. Há momento que nós temos que parar para lembrar. Todo memorial é um momento da gente parar para lembrar. É o que fizemos aqui. Os sacramentos é um momento que a gente para e a gente lembra de algo muito importante que fez com que isso fosse instituído justamente para que você visse como lembrança, como anúncio. Às vezes é necessário parar para confessar, como fazemos. Se não diariamente, eu espero que sim, mas de forma pública, uma vez no momento litúrgico, a gente para lembrar que pecamos contra um Deus santíssimo. Afinal de contas, nós vivemos uma cultura que não para, ou que quando para, celebra coisas efêmeras. Por exemplo, metas alcançadas, aí a empresa para, faz um coquetel com salgado barato e suco ruim, para celebrar a meta alcançada. Ou talvez resultados mensuráveis ou conquistas visíveis. Mas a Escritura inteira nos convida e nos ensina que o povo da aliança, ele para lembrar, para celebrar, para reconhecer a ajuda soberana do Senhor, em todo o tempo. Samuel, no texto lido, levanta um monumento à força de Israel? Não. Haviam ganhado dos filisteus? Não. Samuel para e ergue um memorial. Ele toma uma pedra, um memorial, uma lembrança para que todos que passassem ali, olhassem para aquela pedra e lembrassem da fidelidade, da aliança de um Deus que não nega a si mesmo. Uma pedra simples, uma pedra silenciosa, mas profundamente teológica. É a pedra que nos faz olhar e dizer, Ebenezer, Deus nos ajudou. E ao encerrarmos mais um ano, acabou, amanhã é dia 2 de janeiro. Nós temos que erguer um monumento e lembrar que nós estamos com a nossa memória introjetada na pedra angular, que é Cristo. Memorial à fidelidade de Deus. Memorial do que não é o que realizamos, nem o que realizaremos, mas é quem nos sustentou e quem nos sustentará. O livro de 1 Samuel registra uma transição, vocês lembram muito bem, de um período negro
chamado de Juízes, para um outro período não tão negro, mas também nem um pouco iluminado, chamado de monarquia. É um tempo marcado por instabilidade espiritual, nada novo. Um tempo marcado por instabilidade e fragilidade e baixa moral, nada novo. Um tempo marcado por constantes ameaças, políticas podres entre sacerdotes, reis e profetas. E é aqui no capítulo 7 que Israel é conduzido por Samuel a um tempo de arrependimento nacional. E ali os ídolos são removidos, aí o povo jejua, o profeta intercede diante de Deus, daí ele ser profeta e sacerdote. Então Javé vem e responde do céu. Não há superioridade militar de Israel, não há mérito humano em Israel, há apenas um Deus da aliança que troveja dos céus e que derrota os inimigos do seu povo. O versículo 12 deixa isso claro. Claro, o versículo 12 diz isso aqui, ó. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Ele aponta para Deus, ele conduz a glória e a honra a Deus, a apenas o Deus da aliança, que derrotou os inimigos. Israel estava ali, e quando Samuel interpreta aquela batalha, ele oferece uma leitura bíblico-teológica da história, chamada de história redentiva. Daí o Dr. Gerhardus, na sua teologia bíblica, dizer, abre aspas, a história redentiva não é apenas uma narrativa. A história redentiva não é apenas uma narrativa, mas ela é interpretada à luz da revelação divina. Assim sendo, primeira coisa que eu quero ensinar essa noite para vocês e para mim, é que essa pedra é um memorial erguido pela fé. É por isso que o texto diz, Samuel tomando uma pedra. E é interessante que a palavra pedra em hebraico, que é reben, traz a ideia de fundamento. Estava falando isso com o Fausto ontem. Fundamento. Um sinal duradouro. A ideia era de um fundamento pelo qual Israel caminhou, para que as gerações futuras não se desviassem desse fundamento. Por incrível que pareça, aquela pedra ficou lá anos. Infelizmente, o povo que veio depois da monarquia olhava para ela e se esqueceu do fundamento. A ideia do tomar, que é um verbo que está declinado apropriadamente para uma intenção de tomar com uma intenção definida. Então, quando ele vai lá, que ele pega, ele fala, eu vou fazer disso aqui um discurso bíblico, histórico, confessional, litúrgico. Olhem e lembrem-se que é a força de Deus que nos sustenta no meio do caos. A fé reformada, da qual eu me identifico, sempre enfatizou a memória das obras de Deus. Por isso que eu, particularmente, gosto muito de ler livros que descrevem a história ou de um povo, ou de uma nação, ou de um personagem. Porque é uma história, né, quando você vai ler bibliografia, eu estou lendo a de Spru agora, estava lendo a de Poutillich durante a guerra. É uma história com um monte de ensinamentos e fundamentos teológicos condensada. 50 anos de história de vida com Deus em 200 páginas. É isso que é a intenção. É a intenção de trazer a memória para o povo que estava lá, mas para o povo que viria depois das obras de Deus, de quem é Deus, de quem sustenta
e da perseverança do povo de Deus que o sustentou. João Calvino, abre aspas, dizia: a piedade verdadeira, ao ler esse texto, é alimentada por lembranças contínuas das misericórdias de Deus. Lembra do Salmo? Esperei confiadamente pelo Senhor, Ele me ouviu a voz. A ideia ali é o esperar esperando. É uma declinação engraçada, é como se ele dissesse: eu esperei porque eu sei quantas outras vezes que eu esperei, Ele sempre me acudiu. Não sei como e não sei quando. Então, já que é assim, eu vou esperar de novo. Ele olha para a história do povo de Deus, não só a dele, ele diz: eu também posso esperar. Ebenezer. É assim como instituições antigas preservam marcos, né? Funcionais para não perderem a sua identidade, a igreja de Cristo, o povo da aliança, ergue memoriais aqui e ali, pedras afincadas aqui e ali, para não perder a sua teologia, e nem o Deus dela. Porque é muito fácil, como a gente pode ver logo acima, a gente passa para lá, para cá, agora como completos pagãos, e aquela pedra continua pedra, mas ela perdeu o significado. Eu não sei se você viu meu story proposital que eu coloquei hoje, que em 2026 eu abandone os divaneios efêmeros, um pouco mais, e dê atenção àquilo que tem significado. Porque quando a pedra, o sacramento, o sinal ou o milagre perde o significado, ou até mesmo a igreja visível, ela já está perdida por completo na sua identidade confessional. Então, ao final desse ano, hoje, dia 31, o Senhor não te chama para exaltar conquistas. Isso aí você fez com o CDL agora. Isso é função deles. E quem ganhou, parabéns pelo seu trabalho. Mas a igreja é chamada a reconhecer com humildade que até aqui foi o Senhor que me sustentou. Se não fosse Ele, há muito eu já havia perecido. Para isso que nós estamos reunidos aqui. Em segundo lugar, diz que Samuel, tomando uma pedra, lhe chamou Ebenezer, que é Eben-Haezer, a pedra da ajuda, ou a pedra da providência. Ezer significa socorro. Eben, pedra. Haezer, de socorro. Pedra de auxílio, e pasme. Ezer-Haben significa pedra salvadora. Esse termo jamais indica ajuda secundária, ajuda complementar. Trata-se de um auxílio decisivo, de salvação, que vem de fora, atribuído frequentemente ao próprio Deus em todos os salmos. Todas as vezes que essa palavra Ezer, acompanhada ou não pelo substantivo, ele aponta para a providência e a interferência de Deus na história do seu povo. Basta lembrar o Salmo 33, 20, que usa esse mesmo termo, Ezer. Nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso Ezer, e escudo, auxílio ou salvação. É a mesma palavra para pedra. O que ele está dizendo é que ao olhar para esse memorial, lembre-se, Jesus é o seu auxílio, a sua salvação, a sua força. Você não tem nada a dar para Ele, exceto um aleluia. A história não é governada pelo acaso. 2026 aí, ao olhar o horizonte, dá estômago ruim. Vai ser um ano difícil. Política. Mas a igreja não olha o mundo com esses olhos.
ele não é governado pelo acaso. Ele é governado pelo Deus da Síria, que é Ele. O Deus dos Medas, dos Persas. O Deus de Israel. O Deus do Brasil. O Deus da Ásia. O Deus da Europa, das Américas. O Deus dos oceanos e mares. Ele é governado porque essa bagaça é dele. Você e eu moramos numa casa que Ele te emprestou. Isso aqui é dele, isso aqui tem dono. Providência é o governo santo de um Deus sábio, poderoso e que conduz a história definitivamente para onde Ele a quer. Sobre todas as suas criaturas, das amebas às células, das células gigantes, aos néfilins, aos animais marítimos mais desconhecidos, e a nós homens, e até as ações humanas, são governadas por um Deus santo e poderoso. Catecismo de Fé, pergunta 18. Você já aprendeu isso? Não há um centímetro da realidade sobre o qual Cristo não declare é meu. Quem disse isso? Abraham Kuyper, há muitos anos atrás. Onde o mundo enxerga sorte, a fé enxerga providência. Onde a nossa cultura líquida vê sempre o acaso, a igreja confessa, dia após dia, em alto e bom som, Ebenezer. Hoje ele me ajudou. Eu quero pedir aos irmãos que chamem esse ano que se encerra de Eckhart Ebenezer. Olha para trás aí, pensa um pouco. Vou te dar um tempo para você pensar. Pense desde janeiro, e vê o carnaval. Nós tivemos nosso acampamento. Para mim foi o melhor. Que acampamento gostoso. Depois veio março. Depois veio março, abril, maio, junho, julho, foram meses difíceis. Depois veio agosto, setembro, outubro, nosso encontro, dançamos e cantamos. Ou foi novembro? Foi outubro. Aí veio novembro, começaram a se acender as luzes natalinas. Aí veio o nosso culto de Natal, com aquele coral maravilhoso, com aquelas crianças aqui nos ensinando sobre Cristo. Tudo passou. Aí veio a gravidez da Glau, veio a gravidez da Isa, a cura do Dani. Aí esses meninos viraram homens, vão para a universidade aqui, outro ali, outro lá. E Deus controlando tudo. Os maus, como disse o Danilo, estão nadando de braçada, afinal de contas, eles estão em casa, nós não. Esse mundo, eles estão em casa. Porque o dono deixou. Mas eu gosto muito de Jeremias, o Manão Fausto está lá, deu 5 anos, não sai de lá nem jeito nenhum. É que ele fala assim, eu vou trazer a Babilônia, o povo do norte, para chegar a Piaba no 6. Aí eles ficaram todos cheios de, os reis da Babilônia, da Síria. Aí ele olha para ele e fala, e depois disso, daqui 70, 80 anos, aí eu vou em cima de vocês e vou rapar o pau também. Para vocês saberem que eu sou o Senhor, e não vocês. Por último, uma confissão que norteia o futuro. Então não é uma pedra só de lembrança, mas é uma pedra que ao olhá-la eu olho para frente. Por quê? Porque ele diz,
até aqui. Olha que tem uma expressão de marco temporal. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até esse ponto exato aqui. Nos sustentou, nos socorreu ativamente. Yahvé. O Senhor é Yahvé. É Javé. O que significa o Deus da aliança. É o único termo usado para isso. Elohim é o Deus presente e todos os outros, mas Javé é o Deus fiel à aliança. É aquele que não é e é na aliança. Então, estou dizendo até aqui, Javé é leal à sua aliança. Ele delimita o passado, mas ao mesmo tempo, se ele é o Javé, e ele é o Deus fiel, porque ele é o Deus da aliança, ele assegura o futuro. Então, Ebenezer é para trás. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou. E para frente, muito obrigado, porque o Senhor sempre me ajudará. Se não, veja, abra a Bíblia em Mateus. Vamos ver o Ebenezer da nova aliança. Mateus, abra a Bíblia em Mateus, capítulo 28. Verso 20, parte B. Mateus 28, verso 20, parte B. Vamos ler juntos? E eis, ó Deus da aliança falando, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ebenezer. Eu olho para trás, obrigado porque até aqui o Senhor me ajudou. Aí eu olho para frente, com frio na barriga, um engolir seco, porque há muitas possibilidades, boas e ruins. Aí eu tenho que dizer, Ebenezer, porque o Senhor também me ajudará lá. Até aqui e até lá. Por isso eu mandei uma mensagem para grandes amigos, escrevendo que, já que a gente está aqui no já e no ainda não, vamos fazer do já e do ainda não dias incríveis. Porque nessas duas etapas da história, Ele não está, Ele é. Ele é conosco. A graça que nos trouxe até aqui, dizia John Newton, é a mesma graça que nos conduzirá até lá. Em inglês é até o fim. Então, Newton dizia, a graça que me trouxe até aqui, qual que é o seu até aqui? 52? 61? 11? 30? 86? Ela te trouxe até aqui, ela te levará até sua casa. Sua toalha está lá, guarda-roupa com roupas brancas, o anjo lhe entregará a chave e o rei te dará a coroa. Perseverança dos santos repousa não na constância humana, ela não existe. Não existe constância. A perseverança dos santos, o povo da aliança, repousa no Ebenezer. Porque o Ebenezer é um Deus que não muda, nunca. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la, disse Paulo, como um farol. Ele não move o navio, mas ele orienta a sua rota. O Ebenezer não altera o passado, mas ilumina o caminho para o futuro, já delimitado. Diante de um novo ano, irmãos, marcado por instabilidades culturais, mesma coisa, incertezas econômicas, uma dívida aí de trilhões impagáveis,
Uma igreja evangélica brasileira que envergonha esse nome, uma igreja adúltera. Os santos da aliança confessam com serenidade e com medo. Ebenezer. É medo, né? Ebenezer. Porque essa é uma confissão de fé. Agora eu quero ler com vocês essa confissão de fé. Vocês leem comigo? Volta, Aninha. Ana, volta. Aí. Novo ano. Lê comigo. Diante de um novo ano marcado por instabilidades culturais, que mais? Incertezas econômicas, que mais? Desafios espirituais, que mais? A igreja confessa com serenidade: o mesmo Senhor que ajudou, continuará ajudando. Isso é Ebenezer. Próximo. Pode ir, Ana. Conclusão. Há uma pedra, há uma confissão e há uma esperança. Um sermão presbiteriano de 3 pontos. Essa pedra é uma pedra, é um marco, mas ela é uma confissão e ela é uma esperança. Por quê? Vamos ler juntos? O culto de passagem de ano não é superstição. Você pode vir de branco, de azul, pode ser 11h59, e todo mundo joelha. Porque se eu não passar de 11h59 para meia-noite e 1, eu não passei o ano. Irmãos, vocês estão vivendo a Idade Média, de que um dia você está lendo na sua mão e comprando carta de cigano. Não é superstição, mas é o quê? Juntos. Confissão pública da soberania de Deus sobre o tempo, a história e seu povo. Se nós não tivermos esse ano enterrado sobre a soberania de Deus, sobre o tempo, a história, o povo e os reis, nós sofreremos ainda mais do que já vamos sofrer. Vai, Aninha, acabou, né? Encerramos então com a palavra de um teólogo presbiteriano cuja fé permanece até hoje, o reverendo Hartfield. Vamos ler? Deus não nos prometeu dias fáceis. Aqui quem promete é os cultos que você vai ver hoje na internet aí. O cara vende a alma, compra boné, leva lenço para casa, faz de tudo, dança macumba evangélica, tudo. E amanhã, nada novo debaixo do sol. Não prometeu dias fáceis. O que ele prometeu? Vamos ler? Isso é Ebenezer. É até aqui. Aí esse marco está aqui, até aqui. Aí eu enfinco aqui até aqui. Aí o anjo, opa, o quê? Não, agora não. Você mete o pé naquela pedra lá e vai para o céu. Pronto, acabou. É até o fim. E onde ele está? Leia lá. Auxílio, esperança e futuro. E eu vou te perguntar, aonde ele não está? Sabe o pior do inferno? Não é porque lá tem tacho, tem fogo, é porque lá ele está. Isso é o pior do inferno. Deus está lá. Então, se ele está aqui, em nós, eu vou ter auxílio no sofrimento, eu vou ter esperança na minha incredulidade, e eu vou ter futuro. Esse reverendo já está lá em casa, há muitos anos. Vamos receber a bênção? Fique de pé. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz, com Cristo herdeiro,
Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Que o Deus da aliança faça resplandecer sobre vós o seu rosto, dando-nos a tua paz. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito que o ressuscitou dentre os mortos, que esse poder da ressurreição seja conosco nesse ano, por que der e vier, pois Ele é comigo e está tudo certo. Hoje e sempre. Amém. Podem se assentar.